Então a gente fica um pouco nervoso, não sabe o que vai falar, se vai sair tudo bem, né, Odete? Mas olha lá, vamos começar já aqui falando uma boa noite para todos, o pessoal que está nos ouvindo aí também na internet. E como a gente estava aqui, né, comentando, hoje é o nosso, estaremos encerrando as atividades da casa e nós vamos retornar dia 19 de janeiro, numa segunda-feira. Vamos aí direto, né, para mais um ano, e que ele possa ser igual àquele que nós tivemos esse ano, né? A gente teve altos, baixos, cada um de nós teve os seus percalços, mas sobrevivemos, né? Estamos aqui encarnados é porque conseguimos sobreviver, né? Então que a gente termine esse ano e com certeza vamos começar um novo cheio de esperanças, né? Que a gente não pode né, deixar esse sentimento, esperança. Porque se a gente não tem esperança, acaba tudo, né? Aí tanto faz eu ficar aqui hoje, amanhã não vai adiantar nada. Então a esperança, ela é um momento que a gente guarda para nós, acreditando no futuro. E dizem aí as boas línguas, né, que o ano que vem vai ser excelente, vai ser ótimo. Estão dizendo aí, né? Depois eu não sei, vou me preocupar com 2026. E vai ser excelente. Não, vai ser excelente. Vai ser melhor que esse. Para mim já vai ser excelente. Esse aqui está sendo ótimo, então vai ser excelente, né? Eu já estou querendo colocar já o meu, né? Fica iludido, Pois não, Papai Noel, o que você quer? Desculpa, meu amor, eu não estou te ouvindo. Só no ano que vem a gente vai conseguir saber se foi bom. Sim, depois de um ano, lá no dia, né, no final do ano que vem a gente vai saber. Mas é bom a gente já se programar para que tudo corra bem, não é verdade? É nosso pensamento, nosso positivismo, é isso que a gente tem que colocar dentro de nós, não é verdade? Mas vamos lá. Eu sei que já tem alguém aqui, já que na segunda-feira pegou a garrafinha de água. Aqueles que não pegaram, já estão todos com as garrafinhas a postos aí? Então, essa água, essa garrafinha, né, que nós estamos fornecendo para vocês, ela deve ser tomada, né, deve ser brindada, né, fazer um brinde na noite de Natal, do dia 24 para o dia 25, onde a gente comemora, né, ali à meia-noite, tá? E a gente faz um brinde com essa água. E essa água que nós vamos harmonizar, nós vamos também fazer as bênçãos, né, da magnetização e também da parte espiritual, e ela pode ser dividida para os nossos familiares, amigos que a gente tem, e quem vai fazer uma das partes, né, da magnetização somos nós. Cada um de nós aqui, quando a gente for fazer, né, iniciar esse processo, vamos pôr o pensamento, aquilo que a gente realmente precisa, o que quer, o que eu desejo para mim, para minha família, para os meus amigos. Então, depois da palestra, a gente vai ter esse minuto para nós mesmos fazermos uma oração, pedir a espiritualidade que nos dê a oportunidade desse processo, né? E também nós, com a nossa energia, envolvendo aqueles que nós precisamos. E na noite de Natal a gente brinda. Antes das bebedeiras, lá, das bebidas, né? A gente faz um brinde. Eu faço isso como um método na minha casa de fazer o evangelho. Mais ou menos lá para as 11h30, 11h15, a gente faz o evangelho, reúne toda a família, faz o evangelho. Depois do evangelho, a gente faz o brinde a Jesus. Porque quem que nós estamos comemorando, né? A quem nós vamos estar comemorando na noite do dia 24? Jesus. Às vezes a gente até esquece, né? Feliz Natal, fala saúde, mas a gente esquece do principal.
que é a comemoração de um ser que veio até o nosso planeta para nos ajudar. Isso é inesquecível. Nós vamos lembrar disso até quando nós estivermos na espiritualidade já desencarnados, porque ele foi o grande responsável pelo processo do nosso desenvolvimento, para melhorar o nosso desenvolvimento espiritual e material aqui na Terra. Então, que a gente possa, nessa noite, foi estipulada a noite do dia 25, do 24, de uma forma de calendários e de alguns religiosos, e Jesus não vai ficar chateado se ele nasceu depois ou antes. É que o planeta comemora, a grande maioria dos encarnados aqui na Terra comemoram no dia 25 o nascimento de Jesus. Então, não tem problema, porque diz aí outras, a gente tem outras informações que realmente Jesus nasceu depois, Você lembra a data? Dia 6, 6 de janeiro foi o dia que ele realmente nasceu. Mas estipulou-se o dia 25, que possamos comemorar o dia 25, porque é quando a gente une os nossos pensamentos, não é verdade? A gente une toda aquela nossa energia no dia 25, e o mês de dezembro ele vira um mês mágico. É um mês onde a gente tem mais tolerância, a gente perdoa mais, os nossos sentimentos, aqueles que Jesus nos ensinou, ficam mais aflorados. Então, é um mês mágico para nós, e que a gente possa comemorar, não importa quando foi, se foi dia 6, dia 7, é dia 25, e ponto, Que é um dia onde o planeta se une, as pessoas comemoram, soltam fogos, se abraçam, se beijam, Aqueles que fazia tempo que não se viam mais, estão ali aproveitando a oportunidade para fazer esse momento, Então, aproveite realmente, mas brinde, faça o brinde com essa água que a gente está colocando, antes de comer, Então faz um brinde, e cada um toma um golinho daqueles que a gente toma pequenininho aqui. Vem devagarzinho, que eu vou falar um pouquinho sobre a água também depois. E, como eu disse, a água, se a gente quiser já, a partir quando levar, deixar com um amigo, com alguém que esteja precisando, está precisando de uma cura, está precisando de um fortalecimento, divide em quantas partes for necessário, tá bom? Essa água também ela é mágica, ela se multiplica, Então que a gente utilize ela da melhor forma possível e possa distribuir da melhor forma que a gente também assim precisar, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa oração juntos? Então, aproveitando esse sentimento que cada um de nós está aqui, potencializando, um sentimento de amor, de esperança, de paz, que esta noite nos fortaleça para que possamos atravessar esse período de um mês onde aqui não estaremos, mas estaremos em nossas casas, aonde quer que nós estejamos. E juntos, em momentos oportunos, também podemos fazer as nossas orações longe daqui, mas com os nossos pensamentos voltados para a nossa casa. Porque ela nos recebe, nos acalenta, nos dá o processo de recuperação, de cura, de fortalecimento. E que nós possamos, nesse instante, fortalecer esses sentimentos, agradecendo a Jesus, ao Pai e aos benfeitores desta casa, os mentores que já prepararam esse ambiente para nos receber. E que eles possam, nesse instante, ouvir a cada um de nós, através dos nossos pensamentos, colocarmos os nossos sentimentos, as nossas necessidades. E é uma corrente de luz que atravessa paredes, espaço, e nós vamos tornar esses pensamentos positivos e levar até os asilos, as creches, os hospitais, levar para o nosso bairro, para os nossos familiares, aonde quer que seja, o nosso pensamento lá estará. E, em especial, vamos vibrar pelo nosso planeta também,
pelos governantes, que possam compreender o sentimento do perdão, de compartilhar, de amar, sem que seja necessário tirar a vida de ninguém mais. Guerras, que não há necessidade de termos isso, podemos resolver com certeza as questões entre nós humanos através de bons pensamentos e de boas palavras. E assim, com muito carinho, nos ajoelhamos em espírito perante este instante para dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. E livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, juntos. Em especial hoje a nossa palestra vai sair um pouquinho do Evangelho, mas vai trazer bons ensinamentos para nós. Nós envelhecemos, não envelhecemos. A receita que eu vou dar para vocês, a gente vai envelhecer mais tarde. A gente vai adiar o nosso envelhecimento, né? Porque todos nós sabemos que quando o nosso corpo foi projetado, ele tinha, né, um processo. Ele passou por isso, caiu, e a gente está tentando se recuperar. Vocês lembram quantos anos foi projetado o nosso corpo físico? 120 anos, né? 120 anos foi projetado para nós estarmos aqui na Terra, vivenciando, aprendendo. E esse período de 120 anos, é claro, na projeção, o nosso envelhecimento ele era mais retardado, ele tinha um processo mais tranquilo. Então a gente podia estar chegando lá nos 100 anos, com a idade que hoje a gente aparência, corpo físico, e uns 80 anos estava bom, né? Porque a gente estava mais... Mas por que disso? Vamos lá. Existem duas situações que são tão simples e nós às vezes não nos damos conta dos medicamentos e das receitas que temos. Eu vou falar de dois desses hoje. Vou falar da água, que a gente já falou um pouquinho, e dos alimentos. Os alimentos, não é porque o alimento ele é poderoso, poderosíssimo. Ele tem uma condição maravilhosa de nos manter em equilíbrio, saudáveis. Vamos lá. Qual é a principal energia, qual é a principal fonte de energia que nós temos hoje no nosso planeta? O Sol. O Sol, o Sol, ele é poderoso. Apesar de estar milhões de anos-luz distante de nós, o reflexo, a luz que ele manda ainda, nós estamos captando essa luz. E essa luz já é o suficiente para energizar não só o nosso corpo físico, como todo o planeta Terra. Tá certo? Na formação do planeta, né, ali estava tudo ali, né, tenebroso, formando ali o processo do planeta. Aí começamos ali com o quê? Com as erosões, os vulcões, né? E começou também a ter bastante volume de água, porque aquela água, ela evaporava, ia para o céu, voltava, e o Sol era presente em todos os momentos, né? Porque sem o Sol, se você colocar uma planta num lugar escuro, ela não consegue, ela não produz, né? Então precisa do Sol. Então começamos lá com os minerais, né? Que estavam ali já formando no planeta, depois veio a água, e depois da água veio o quê? O mineral e o vegetal. E eles
nossa, tendo aqui uma terra maravilhosa, um processo de iluminação incrível, onde inclusive asteroides, porque a gente não tinha tanta água aqui no nosso planeta. De onde veio toda essa água que nós temos aqui hoje? Né? Veio do espaço, através dos asteroides, através de fontes que caíam aqui, trazendo água do universo, do céu para nós. Essa água, ela estava como aqui? Como salgada, né? Um mar que a gente tem, um mar enorme aí. Era água doce, não era água salgada. A água se transformou em sal, né? Salgada, quando misturou com um mineral que estava aqui, né? Aquele momento todo de evaporação foi aonde o mar teve. Mas a água que veio para o planeta não caiu só no mar, caiu nas rochas, foi para o subterrâneo do planeta, enfim, ele teve ali também a água, né? Correu nos rios, que foi em direção do mar, e conseguimos ter hoje quase que, vamos dizer assim, o planeta todo é mais água do que terra. 3/4, né? Então, com base nisso, nós também fazemos parte desse processo. O nosso corpo físico também, quando nós viemos para cá, e o planeta nos emprestou o nosso corpo, né? Então começou pelo mineral, depois pelo vegetal, depois pelos animais irracionais, depois chegamos, nós animais racionais. E o nosso corpo, de onde ele surgiu? Da Terra. Surgiu daquele processo que nós tínhamos aqui, nesse planeta. Então o nosso corpo, ele é adequado ao tipo de planeta que nós vivemos. O nosso corpo precisa do quê para se manter? Energia. E quais são as fontes de energia que nós temos? Principais? A água e os alimentos. Não é verdade? É isso? Lá quando começamos a habitar, o tipo de alimento que nós tínhamos, quais eram? Eram os vegetais. Tá certo? E não existia o fogo ainda. Então nós comíamos cru. A alimentação que nós tínhamos disponível, as frutas, os vegetais, eram crus. E quem nos dava todo esse processo de ter um alimento saudável, que era o sol. E nós, por nossa vez, também. Nós precisávamos desses alimentos para nós nos abastecermos e nos sustentarmos. Porque isso faz parte do nosso corpo físico. A gente não vive sem um alimento. E sem o que mais? Água. Da mesma forma. Então nós tínhamos uma excelente água, alimentos, só que a gente comia tudo cru. Por isso que quando nós fomos projetados, os alimentos nos ajudavam a nos manter em equilíbrio. As doenças eram não tinha muita doença, nosso corpo era muito mais resistente. Então, e isso nós conseguimos. Com o advento do fogo, quando o homem descobriu o fogo, o que ele começou a fazer? Cozinhar os alimentos, queimar os alimentos, fazer churrasco. Aí, além dos alimentos, nós ainda começamos a queimar os alimentos, né? E descobrimos que também existia uma fonte de energia assim, muito rica, vinda de quem? Dos animais. Só que o animal que a gente conseguia, né? A gente comia cru ali, não era tão gostoso, né? Então o que a gente começou a fazer? Colocar ele no fogo e torrava, né? Então a energia que nós tínhamos disponível, nós estávamos torrando. Com isso, o nosso corpo físico, ele foi fazendo o quê? Ele foi se ajustando àquilo que nós estávamos ali transformando no planeta. Então a gente percebeu que os alimentos, eu podia comer sei lá, hoje, como a gente, uma verdura, alguma coisa que um feijão, enfim, os alimentos que hoje a gente cozinha, até hoje cozinha muito, a gente acha que está ali se alimentando bem, na verdade não. Porque quando a gente faz o cozimento de qualquer que seja o alimento, o que ele despende?
Água. Tira a energia. A gente queima todas as calorias do alimento. Tá certo? Então nós tivemos vários picos de ter um corpo bem resistente. Aí nós fomos decaindo em virtude das condições que nós mantínhamos alimentares. Tá certo? A água ainda estava boa, mas o alimento ali, né, ele nós estávamos destruindo. Então o que aconteceu? O que começou a acontecer? O nosso corpo, ele começou a envelhecer mais rápido, porque a gente não estava utilizando a energia solar, que é uma energia importante. Nós estávamos o quê? Nos alimentando mal. Tem senso o que eu estou dizendo? Tem? Todos estão, né, de acordo com isso? Com esse princípio? E daí nós começamos a ter os picos, né? Comíamos muita carne, né? Então, chegamos a um ponto de quase que quando chegávamos aos 30, 40 anos, nós já estávamos quase já capengando já ali, andando no planeta, tá certo? Depois, quando a gente começou, aí, né, nós começamos a evoluir um pouco melhor, a espiritualidade interagiu conosco, e a gente foi aprendendo até hoje a melhorar a nossa alimentação. Estamos chegando próximo já dos 80, né, de 76, 77, e muitos que estão chegando até os 120, que é o ponto maior, o ponto de final realmente, que é o nosso corpo físico. Muito bem. O alimento que a gente come está ali, a gente está, né? Hoje a gente coloca muito embutido, né? Enlatado, né? Até quando a Camila vinha aqui, ela falava, né? Abrir menos e descascar mais, não é isso? É uma máxima que realmente tem fundamento e é verídico isso aí. Mas junto com esse alimento, o que nós também temos que é importante para nós? Água. Nós não sobrevivemos sem água. A água tem muito a ver com quem? Conosco. Quantos por cento tem de água no nosso organismo? Em massa? Quanto tem? 70%. 70% do nosso organismo é água. Se nós formos torrar lá, né? Vou passar uma fogueirinha lá, vai escorrer como escorre da carne, né? A água, o sangue nós vamos ficar sequinho lá, vai virar 30% de carne. Então a água, ela também é uma fonte de energia importante para o nosso sustento, para o nosso equilíbrio. E isso está de acordo com o quê? Eu tenho água, o meu organismo tem água, e o meu alimento, ele veio da terra. Então tudo que nós temos aqui veio de um processo inteligente, de um processo saudável, né? Hoje nós estamos com os nossos vícios. A ciência encobriu, a ciência nos ajudou a nós nos melhorarmos. Então por isso que nós estamos hoje avançando um pouco mais na idade e bem, né? Sem muitas dores, bem, a gente está mais ou menos ali com equilíbrio até os 80, 90, enfim, cada um tem um corpo que precisa ir para ir até 100, se quiser, 120. Mas existe algo, essa fonte que nós falamos, o sol o sol, ele nos faz bem. O sol, se nós ficarmos hoje, né, por exemplo, a gente às vezes fica dias, semanas, sem tomar uma gotinha de sol ali. Isso nos faz mal, não é que não faz mal, não faz bem. O corpo não está recebendo uma energia adequada. A energia que a gente está recebendo é essa que nós estamos tendo aqui agora. E dentro de casa, né? Então, a energia que realmente poderia ser útil para nós, a gente não está muito ali absorvendo ela. E essa energia está no sol, que está onde? Nos vegetais. E aonde eu vou chegar? Se o planeta tem água, o meu corpo tem água, isso não bate? Não tem alguma coisa ali importante que está, né, batendo? Então, se eu entender o processo da água,
Se eu beber água, para mim é natural. O meu organismo, ele obedece, aceita e muito bem a água. A gente se sente bem, não sente quando toma uma água, né? Porque tem um equilíbrio. Nós estamos usando os mesmos equilíbrios que o planeta nos dá. E aonde eu quero chegar com isso? É a necessidade que a gente tem de saborear, de entender melhor o que significa água para nós. Lá atrás, Pitágoras, né, que foi um grande, ele foi ali foi filósofo, foi músico, e havia ali nos estudos dele, naqueles que ele poderia até nas pirâmides, os sacerdotes, os monges, ele passou um período com ele. E um desses monges ensinou Pitágoras, falar: Pitágoras, vem cá, eu vou te ensinar um pouquinho da importância que tem a água e a importância dos vegetais, né, dos alimentos. Mas na água tem algo muito importante. Porque a água, ela vibra, ela tem o quê? Memória. Se nós pegarmos um copo d'água ou uma tigela, colocarmos o nosso dedo, pumba, na água, o que acontece? Ondas. E essas ondas elas se entrelaçam, reagem entre elas. Então, eu coloquei meu dedo nessa ponta, aqui, pumba. Ela vai transmitir aquelas ondas até a outra extrema Então, o que eu fiz aqui, conversa com essa, conversa com essa, conversa com essa, tá certo? Ou seja, ela tem memória, ela tem. E até eu brinquei ontem aqui, na segunda-feira, que a gente pode estar tomando muita água mineral onde os dinossauros fizeram xixi. Então, se a água ela continua a mesma, ela se renova. A gente faz um monte de coisa, mas ela vai para a terra, sobe, desce, faz sol, evapora. Há quantos milênios de anos essa água está aí virando e nos fornecendo, né? Quanto tempo faz? Inclusive a água do mar. A água do mar, ela evapora. E quando ela evapora, ela deixa o quê? O sal. E sobe só o quê? Água doce. E nós continuamos a receber aqui de todos os tipos. Então, essa água, ela já está aqui no nosso planeta há muito tempo. E ela tem as propriedades que não são apenas do nosso planeta. Como eu disse, lembra que veio através de asteroides e outros, caíram na Terra, vieram e trouxeram água que estava aqui no universo. Essa água, veio com muitas características que faz parte do nosso corpo físico. Então, eu consigo conversar com a água, eu consigo entender a água. E aí Pitágoras, né, os monges ensinaram para o Pitágoras, eles colocaram duas tigelas, né, que até eu falei na segunda isso. Então colocou uma tigela de água e outra aqui, tá certo? E na primeira tigela, ele fazia o quê? Ele agradecia a água, água bendita, que cura, que ilumina, você é bonita, né? Fazendo, né, conversando com a água, jogando o verbo, né? As vibrações para a água recebe. E na outra, ele jogava coisas negativas. Nossa, que lixo, que porcaria de água que é essa? E todo dia ele fez isso com aquelas duas tigelas. O que aconteceu com a tigela que nós estávamos vibrando coisas boas? Se manteve intacta. A tigela onde ele colocava aquelas palavras feias, aquelas palavras de negatividade, ela começou a escurecer, a apodrecer. Porque da mesma forma que a minha ação de um corpo faço na água, no meu verbo, ela também vai receber, que faz parte do universo. Estamos conversando aqui sobre isso. Então ela sente os poderes que a gente pode ter com a própria água que nós estamos aí bebendo. Então, se eu transmito, se eu faço isso com uma tigela, eu posso fazer também com o meu corpo, não posso? Quantos por cento tem minha água do corpo no corpo? 70%?
Se eu colocar para mim mesmo as coisas ruins, o que vai acontecer com a água do meu organismo? Se eu começar a falar mal de mim, que eu estou ruim, que eu não... Tem sentido o que a gente está falando aqui? Quando eu li esse texto, eu fiquei impressionado, porque a gente não pensa nisso. A gente não tem essa... Né? A gente toma... quando a gente está aqui, a gente trabalha, inclusive, com água, para fazer o que? Cura, para fazer. E o que a gente faz? Os nossos tarefeiros vão lá e fazem o que? Uma vibração, faz o que? Uma magnetização da água, jogando o que? Amor. As moléculas, cientificamente, daquela água se transformaram. Porque eu estou conversando com ela, transmitindo para ela coisas boas. Tá certo? E quando esse meu magnético passa para a água, ela vai ali com as propriedades do amor, daquilo que nós estamos querendo. E é o que nós vamos fazer hoje com a nossa água. E junto com isso, tem a parte espiritual que é muito mais fino, né? Que são as energias mais finas que vão sendo colocadas também naquela água. Mas voltando, se eu tenho a água dentro do meu organismo e eu posso, com os meus bons pensamentos, tratar o meu corpo físico, eu consigo ter uma boa qualidade de meu corpo físico eu posso curar as minhas doenças, porque ela circula em todos os órgãos do meu organismo. É coração, é rim, está ali, está tudo girando ali. E eu preciso de mais água. O que eu faço? Eu tomo água. E ao tomar a água, o que a gente faz? Um hábito que a gente virou hábito. Glá, 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 glá. A gente não conversa com a água. A gente não percebe aquilo que nós estamos colocando dentro do nosso organismo, da importância que tem água. Então, quando nós formos tomar água, pôr num copo de água, estou morrendo de sede. Se eu tomar de uma vez só, mata a sede? Não. Eu vou ficar estufado, mas não vai matar a sede. Se eu pegar aquela água em doses menores, absorver e conseguir, como o Dr. Max fala, mastigar, né, a água, comer a água, saborear e sentir que ela desce. Quando a gente está fazendo esse ato, eu posso estar conversando com ela. Não é verdade? Eu não posso? Ou a água bendita que eu estou tomando cure as minhas doenças, cure o meu corpo. E ela vai ter um processo mágico dentro do nosso corpo. Mas isso não é magia, é ciência. Porque a água que nós temos, ela é pura. Nós é que poluímos ela. Mas é uma água que a gente toma da fonte mesmo, água mineral, ela tem um poder muito forte. Nem todos nós podemos beber água mineral, a gente tem a água torneiral. Mas essa água faz bem, depende de como você trata ela também. Mas a mineral que vem das rochas, que vem lá, né, das profundezas, é uma água cristalina, que a gente coloca para dentro do nosso corpo, mas como se fosse o quê? Um alimento, porque é energia. Energia bate com a mesma energia que eu tenho. Eu tenho água, bebo água. E com os alimentos? A mesma coisa. É a mesma coisa. Se eu pegar os alimentos mais crus, cenoura, tomate, rabanete, cru, eu vou estar absorvendo muito mais energia daquele alimento do que se eu for cozinhar. Mas a água, voltando para a água, quando até minha esposa falou assim, eu estava tomando banho, ela falou, você está doido? Me chamou de doido lá em casa. Porque eu estava tomando banho, eu falei, bom, eu vou conversar com o chuveiro. Vai cair água lá, eu vou conversar. E gente, sem brincadeira, eu comecei a fazer isso. Peraí, tem sentido o que eu estou fazendo?
água bendita, água fresca, água que vai no meu corpo físico, que me limpa, me higieniza, me traz coisas gostosas, cura as doenças da minha pele, de tudo que eu tenho. Eu não estou direcionando para aquela água, mesmo que seja torneral, algo gostoso. Eu estou ali fazendo esse processo. Eu aproveito e faço uma oração, porque a oração é magnífica, não é? A oração não é um processo de nós estarmos, né? Então eu faço a oração, deixo a água correr sobre o meu corpo. Gente, vocês não têm ideia. Façam esse teste em casa. Façam. Vocês vão ver que coisa maravilhosa que é você sentir a água correndo assim, ó, e com uma oração ainda a gente faz aquilo. Você sai renovado debaixo do chuveiro. É gostoso. Um banho já é bom, não é? Já é maravilhoso. Quando você conversa com a água, viu, nego? Não estava louco naquele momento, não, viu? Estava. Você está falando com quem aí? Mas se tem a relação lá das tigelas, tem relação também com tudo aquilo que eu vou fazer com a água. Voltando para cá, essas garrafinhas de água, é mágica? É charlatanismo? É enganação? O que vocês acham que vai naquela água? Será que é para enganar a gente? E olha que a gente faz isso, ó, e a gente só estava aqui pensando que no magnético que a gente estava colocando, né? E mais da espiritualidade, e realmente faz bem. Mas a gente está fazendo o que com a água? Transformando, a gente está colocando aquela água que vai por dentro do nosso corpo. E se eu disser coisas boas para ela vai entrar no meu organismo, vai estar se ligando com o meu sangue, com os líquidos do meu corpo, e vai contaminar tudo de coisas gostosas. Então, eu consigo ter um equilíbrio e manter, sabe o quê? A cutis, né? Mas né? Melhor. Então, eu passo a tratar a minha pele, o meu corpo diferente. Tá certo que hoje a gente ainda precisa, nós precisamos o quê? Melhorar esse processo, que a gente esqueceu. Nós esquecemos isso quando nós começamos aqui. A gente fazia e não sabia o que estava fazendo. E nem a gente, até hoje, a gente não tinha certeza de tudo isso que traz a água e o alimento. Então, aquela água que a gente estava, né, tomando ali de uma forma, a gente mal sabia o bem que ela estava nos fazendo. Aí começou nos 30, 40, 50 anos atrás, 60, não sei, que todo mundo começou a falar da água, não é? Ó, precisa tomar água, precisa tomar. Por quê? Porque ela faz bem. Ela é ótima para o nosso organismo. Ainda mais quando eu coloco o quê? Os meus sentimentos para dentro do meu próprio organismo. Até falei, até um comprimido que a gente toma, né? Que se eu colocar nele, aquele comprimido é minério, é química, é uma erva. Se eu faço com água para colocar no meu organismo de uma forma sadia, aquele medicamento também vai ter a mesma utilidade, não vai? Se eu colocar um remédio dentro da minha boca dizendo assim, olha, medicamento, me cure. Agora, se eu pegar o medicamento e falar, nossa, vou ter que tomar essa porcaria de novo, o que eu estou impregnando no comprimido? Então, se nós, eu acho que tem sentido o que eu estou falando aqui, a gente está, todos nós estamos compreendendo a importância de coisas que nós temos abundante entre nós, que a gente tem e não se dava conta da importância e dos benefícios que esta água tem. Tem uma outra, ele fala aqui também, não, mas a minha água está meio poluída. Ele falava, se você deixar por quantas horas no sol, eu não lembro aqui, por um dia, 24 horas, né? Eu não lembro aqui, não quero ver aqui, mas se nós colocarmos a água, ficar ali numa tigela, por 4 horas ou 6 horas que seja, ou o período que está com sol, ela vai retornar o que ela era antes.
Por quê? Ela tem memória. A água tem memória. O Sol está ali atuando, levando aquelas moléculas, né, todas lá, a se modificarem do jeito que ela deu para nós. Olha que interessante. A água. E tem um outro processo importante, que também a gente não dá muito valor, é a Lua, a energia lunar. Ele diz aqui que se nós colocarmos um copo com água à noite, recebendo no sereno, né, a gente fala sereno, o que traz para nós? Serenidade. A Lua transmite vibrações, tem energia também. Tudo que está no universo tem energia. Tudo. Nós fazemos parte desse universo. E essa água, se você colocar ela lá... Vocês lembram das vovozinhas? Desculpa, né? Não falava que a gente colocava o copo com água para benzer, colocava ali no sereno, a gente no dia seguinte tomava. Até para ajudar no intestino, com ameixa, não era isso? Colocava lá o copo com água, com ameixa, e no dia para melhorar o trabalho intestinal, que a gente estava ali com prisão. Então, não é nessa receita. Olha que conhecimento que eles trouxeram das antigas. Isso foi ensinamento. Aí, certo, a gente foi esquecendo tudo isso. Nós esquecemos, a ciência está nos cobrindo com outros recursos. Mas nós temos recursos naturais que nos ajudam. As vistas, eu lembro que tinha um processo, você punha água e as pétalas de rosa branca. Ou então galinha de arroz. Tudo ali, tudo ali conversa. É mineral com vegetal, estão conversando. Com o quê? Com um processo energético que nós temos, que está ali, ó. A gente olha para o céu e vê aquela lua maravilhosa, o sol que está nos energizando. Tem a vitamina D, entende? Que se você tomar um comprimido com vitamina D sem tomar sol, não faz efeito. Boa. Olha. O sol, então, ele tem ali um poder muito grande. Diz, eu não tenho certeza, tá? Eu vou falar, mas não tenho certeza, porque eu escutei alguns médicos dizendo que o melhor horário para tomar o sol é o meio-dia. Vocês já ouviram falar isso? É o melhor, é o momento que ele coloca para nós menos os raios que dá meio-dia. Eu não posso aqui confirmar, eu estou só lembrando que já ouvi isso. A gente fala, não, das 7 da manhã, das 8, aqueles lá, que é o que a gente precisa. Mas existem fontes dizendo que o melhor sol a tomar de 15 minutos é o do meio-dia. Precisamos pesquisar. Estou apenas, né, a gente precisa também, não pode, tem que pesquisar esse assunto. Mas, enfim, o que eu quero trazer para vocês é o quanto nós temos de recursos naturais para nós conseguirmos nos manter melhores. Então, eu brinquei com o negócio do envelhecimento, mas não é brincadeira, é verdade. Se eu coloco para o meu organismo alimentos energizados, alimentos puros, sem estar em lata, sem estar, né? Eu vou falar algo aqui que às vezes o pessoal briga comigo, comer carne, né? A carne, ele tem um processo de envelhecimento, de podre. Quando morre, né? Tudo bem, quando a gente mata o boi e tal, não sei o quê, a carne põe no congelador, a gente vai se alimentar. Mas lá atrás, essa carne, ela fazia com que ela aumentava a energia do ser humano. Ela deixava ele mais forte, mais poderoso. Por quê? Ele deixou muitas vezes de comer os vegetais, o que realmente era necessário. Então nós, no nosso período cíclico, né, que estamos aqui na Terra, nós somos projetados para comer alimentos da terra. E não era para nós comermos os animais. Infelizmente é uma verdade. E nós, por necessidade, por capricho, por nos fortalecer, nós somos pedir para os nossos irmãos lá, os animais, para nos abastecer. Hoje, o nosso sistema se ajustou.
Então, para quem come carne hoje, por exemplo, se eu falar, não, você tem que parar de comer carne. Se a pessoa já está habituada, o organismo está habituado, eu vou causar ali um problema. Eu posso ter ficar com as minhas energias lá abaladas. Então, se eu quiser, eu tenho que fazer isso aos poucos, né? Eu tenho que fazer. E a gente tem porque tudo se ajusta, tudo. O nosso organismo, ele foi se ajustando àquilo que nós estávamos fazendo. Nós viemos para a Terra para comer os vegetais. Por nosso erro, fomos para os animais. Com isso, o nosso organismo se modificou, se ajustou a comer também a carne. Então, tudo bem, hoje nós vivemos com os dois. Tá? Mas, se a gente pudesse evitar realmente de comer a carne, eu entendo que nós conseguiríamos manter um pouco mais o nosso organismo sadio. Eu entendo que seja isso. Né? Porque se ela envelhece, se pegar ela de um processo, quando a gente vai matar um boi ali, ela traz com ele todo aquele processo da situação do abate do animal. A energia que sai do animal, né, a gente vai colocar e consumir para o nosso corpo também. Mas, teve um período que monges quiseram parar com todos os alimentos, somente se alimentar da energia solar. Só que eles ficaram só acho que 20 alguns dias só. Depois não conseguiram mais, porque o corpo deles, o organismo deles, não está habituado, tinha que ter o quê? Água, né? Eles só estavam tomando água, mas não comiam absolutamente nada, enfraqueceu o corpo. Porque o corpo que nós temos hoje, ele está mais próximo daquilo que a gente está habituado a comer. Então, se nós quisermos reverter tudo isso, né, a gente pode, mas não querer fazer do dia para a noite. Isso leva tempo. O alimento principalmente. Então, se nós pudermos evitar, por exemplo, de comer enlatados, mortadela, né, que é uma delícia, né, que a gente está habituado, porque nos mostraram que é gostoso, se a gente puder evitar, melhor. Se eu puder descascar mais e abrir menos, de acordo com os nutricionistas, hoje é mais saudável. Tudo bem, a gente está aí, está aprendendo, nós não vamos sair correndo daqui, vamos lá, eu quero melhorar, fazer, não. Mas é importante que a gente saiba que as energias naturais nos faz bem. Ela combina com as energias do nosso corpo. E quando eu coloco uma energia já que não é legal, que já passou por vários processos, eu não estou colocando algo de bom dentro do meu organismo. A única coisa que é de bom é, às vezes, o paladar. Né? Muito sal, muito açúcar. Então, a gente vai se ajustando, se for necessário isso. E na questão da água, a gente pode, sim, fazer uma grande mudança. Será que é difícil a gente conversar com um copo d'água? A gente não vai ficar ali, né? Pode conversar, a gente pode conversar mentalmente. Está aqui o copo. Quer ver outra coisa importante que a gente às vezes não faz? É antes de nós iniciarmos uma refeição, fazer um agradecimento. Não precisa a gente, não, Pai do Filho do Espírito Santo ali, põe a cabeça, não sei o que, nada disso. O que nós temos que fazer? É aqui, ó, gente, mental. Agradeço, Senhor, por este alimento que está sendo colocado, que esse alimento me alimente, me faça todo o processo que eu preciso, né? Eu posso fazer isso. Nós não fazemos isso com os alimentos? Eu posso fazer com a água. E é o que a casa faz com a água aqui. Quando nós vamos lá, no tratamento, a gente abre, né? Por que a gente abre a tampinha lá? Porque a energia que está sendo colocada dentro dessa garrafa, né, ela é magnética, ela é animal, vem do processo animal. Nós somos animais, não somos?
Nós temos energia. E para curar os nossos males do corpo, eu preciso de uma energia boa. Então, o médium, o tarefeiro, que se propõe estar naquela sala e ali ele vai pegar na garrafinha e vai impor na mão. O que ele está fazendo? Ele está jorrando energias curativas para dentro da água, magnética. E tem a energia espiritual, que age da mesma forma, um conjunto. A espiritual, ela é mais pura, ela é mais fina. Então, naquela água que a gente põe lá fora e não tira a tampinha, a energia que está sendo colocada, ela vai entrar com tampinha e com tudo lá. Agora, a magnética não, ela é mais pesada porque é nossa. E por que a gente está? Porque ali está sendo colocado o amor, está sendo colocado... A gente... é um aprendizado da espiritualidade para nós. Você vai fazer a magnetização da água, é para fazer com amor, jogar naquele processo as energias que vão ajudar alguém a beber aquilo depois. E é fato, gente, se vocês pegarem hoje uma garrafa d'água e verem ela antes de ser magnetizada e depois, ela está com as moléculas modificadas, ela muda. Né? A Claro nem agora me deixa em paz aqui, né? Então, é viável que a gente consiga. Não precisa ficar conversando com o chuveiro lá na hora do chuveiro, né? Senão, já pensou? Tem pessoas que cantam debaixo do chuveiro, não é bom. Pitágoras, ele era um cara que era voltado para as músicas. E ele percebia nas notas musicais, ele tinha as notas que envolviam ali o processo da água. A água vibrava. São os japoneses que conseguiram identificar na cristalização da água. Você já viu isso? Congelando a água, ela forma cristais, faz formatos. Você já viu isso? Com a água congelada. E ele descobriu que, de acordo com as vibrações, energia, né? Memória, você transforma aquela água para ser algo de bom para você. Curas através da água. E a gente está fazendo isso aqui. A bendita água que a gente toma, que às vezes a gente não dá valor para ela, não, essa aí, ela tem um poder incrível, gente. Muito. E é essa água que a gente está sugerindo, essa água que a gente tem aqui na nossa casa, o Recomeço, esse costume. Todo ano a gente faz esse processo. Por quê? A água a gente vai fazer aqui, nós, até o ano passado, a gente só deixava em cima da mesa, lembra? E a gente fazia as orações. Hoje a gente vai fazer o contrário. Então, na hora que a gente for fazer a vibração, quem estiver em conjunto, mãe, filho, né, ou parente, se dê as mãos, unam-se, né, com as mãos, e uma das mãos põe em cima da garrafinha da água, joga energia boa lá. Para aqueles, olha, eu quero pensar na minha mãe, no meu tio, no meu avô, coloca ali a imagem de quem você está querendo que essa água chegue, que ela faça bem. E é tudo mágico, porque é uma mágica da água, é uma mágica do Natal e vai ser uma mágica de cura para quem quer que seja. Não estou aqui, né? Eu estou trazendo ciência, não estou colocando nada que seja diferente, não é mágica, não é nada disso. É ciência, gente. Mexer com moléculas da água. Quem quiser fazer o teste lá, né? Pode fazer. A música, se a gente colocar no ambiente, a música não encanta, não modifica as energias. Agora pega uma música dessa aí. Põe do lado da água para ver o que vai acontecer na água, né? Ela vai ficar estribuchando ali, não vai? Eu acredito que não vai ser útil. A espiritualidade usa muito as questões musicais. A gente não vê filmes, né? A harpa ali, a água, a calenga, a cachoeira. Tem um monte de processos que é através da água que a gente, pois não pode falar já. Pode, quer vir aqui? Pode falar. Não tem problema. Ela está falando, dá um tempo. Eu já passei. Então,
Por exemplo, a gente quando tem no ambiente, está no ambiente, né, com brigas e tudo mais, até os animais sentem isso. Os animais percebem as nossas vibrações, aquilo que eu emano. E às vezes um animalzinho fica doente, você não sabe nem por quê. Às vezes por causa de um processo que a gente tem dentro de casa de desequilíbrio. Né? Então o nosso equilíbrio, ele é assim, incrível, ele ajusta tudo. E por que não nós podemos começar? Vamos começar, né? Tem a água, comer mais alimentos frescos, frios, né? Tentar. Quem sabe a gente começa a mudar o nosso corpo e a gente está mais saudável. Era o que eu queria trazer para vocês hoje, né? Algo que eu acho que seria legal, né? Um aprendizado para nós todos, de uma certa forma que a gente sabe, mas que a gente às vezes não dá valor, não desperta. A gente não, né, faz coisas inconscientes. Comer, né, saber saborear o alimento, mastigar, entender que naquele alimento que a gente está pondo tem energia. Ficou no sol, ficou lá, né, tem energia. Então eu estou colocando para o meu organismo energia. A água, estou pondo para o meu organismo energia boa. Que a gente consiga entender nesse nosso processo, aquilo que a gente está fazendo, né, está sendo um retorno para o nosso bem-estar, que é o que a gente precisa. Quem sabe a gente ainda não vamos viver até os 120 anos. Então tá bom, gente. Saúde, né? Tem saúde. Mas vamos lá. Então a gente vai passar agora, né, fazer essa vibração, fazer jogar para essas águas, essas garrafinhas, aquilo que a gente realmente vai querer, tá bom? Então eu peço que todos abram as garrafas, que vamos colocar o nosso magnético. Então, né, colocar como chuveirinho ali, né? Tem a boquinha como chuveiro, né? E que na hora que a gente tiver o pensamento, gente, a força do pensamento é o que mais vai conduzir a qualidade daquilo que eu vou impregnar nessa área. Oi? Todos conseguiram? Pronto. Alguém está com dificuldade? Todo mundo está com a aguinha aí? Garrafinha de água? Então vamos lá. Por favor, eu vou pedir então para apagar a luz. E nós vamos iniciar esse processo. Sempre a gente precisa iniciar com uma oração. Porque a oração faz parte do nosso processo de equilíbrio e que nos eleva a Deus. E a gente pode começar assim, bem simples, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade. E nesse instante, com muito carinho, os benfeitores da casa iniciam um processo de trazer energias curativas que vão se misturar com aquelas que estamos colocando do nosso próprio organismo. E está, né, através de luzes, de raios maravilhosos, estão acendendo em cada garrafinha, em cada particularidade de vocês. Que a gente possa, nesse instante, através do meu silêncio, colocar os melhores pensamentos, aqueles que eu preciso, ou que alguém precise, com muita fé, nesta água abençoada, que ora estamos purificando. Irmãos de luz, que os nossos pensamentos se traduzam em fortalecimento, em paz, em saúde, em energia que nós precisamos e o bem-estar de todos nós. Abençoe, Pai, esta água que iremos beber para o nosso próprio bem.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. E com esse silêncio, com esta vibração maravilhosa, esse bem-estar que todos nós aqui temos, né? Agora a gente pode fechar as nossas garrafinhas, não esquecendo que ela é milagrosa, ela é poderosa, ela está energizada com os melhores sentimentos da espiritualidade e os nossos. E aqueles que nós conhecemos e quisermos fazer um bem, passe, transmita, transfira, coloque, ela vai se multiplicar. Se eu doei metade, eu preencho com outra metade, com água mineral, para que eu possa saboreá-la naquela noite maravilhosa que vamos festejar o nascimento de Jesus. E uma coisa curiosa que acontece, quando aqui estávamos fazendo as nossas vibrações, uma luz imensa invadiu cada garrafa, saindo do coração de vocês, gente. Eu não sei se alguém tem a clarividência, né? Mas que pôde observar o quão bonito foi esse trabalho, o quão foi importante para cada um de nós. E aqueles que realmente acreditem e têm fé, dê continuidade àquilo que nós colocamos hoje, né? Não está tão distante, é o nosso amor, a nossa fé. Nós somos poderosos, nós somos criaturas divinas e temos o poder sim de transformar tudo para o bem e até para o mal, tá bom? Eu desejo a vocês boas festas, um Feliz Natal, um ano novo bem gostoso, e que a gente possa estar, né, reunidos aqui no próximo ano, com as mesmas, né, com aquela coragem, com o poder da fé, para que a gente possa sobreviver a todas essas situações que estão acontecendo, e nós vamos enfrentar sim. Vamos enfrentar tudo e a todos com a nossa fé, o nosso poder que nós temos. Vamos nos curar, vamos estar fortalecidos para uma nova jornada. Então, eu desejo a vocês, com muito carinho, eu dou um beijo no coração de todos vocês nesse instante, desejando muita paz, saúde a todos. Que assim seja. Podemos nos manter então sentados, o pessoal da sala vai se preparar. E o pessoal de casa também, eu desejo tudo de bom para vocês e até o próximo ano, a próxima oportunidade. Um beijo no coração de todos vocês. Que assim seja.